Urban Podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Urbancast, o podcast do Urban Cowork. E hoje, feliz demais falar de um assunto muito legal. Acho que é um assunto que todo mundo gosta de falar, né? Que é viagem, né, Ju? Eu gosto. E hoje eu tô aqui com essas três meninas, mulheres espetaculares. Estou aqui com a Simone. Muito bem servido, hein? Com a Simone, adoro isso. Estou com a Simone, que é a Simone e a Juliana. Não é, Ju? A Ju eu falo porque a gente já se conhece há um bom tempo, não é? Mas daqui a pouquinho também eu vou estar chamando de si. E que são proprietárias de agência de turismo, imagina. Eu vou perguntar aqui, que não faliram, né? Que bom, né? Nesse período que a gente passou, foi um período aí, talvez o pior período da nossa história para o turismo. Nós continuamos aqui, firmes e fortes. E eu tô aqui com a Ana também, minha sócia, parceira de vida, de negócios. Tá bom? Amo, amor. Seja bem-vinda à nossa casa, tá bom? Primeiro eu queria, agradecer vocês por estarem aqui na nossa casa, bater um papo com vocês aqui vai ser um prazer. Eu queria que vocês falassem assim um pouquinho da história, quem que são vocês, a empresa que vocês hoje dirigem, rapidamente, não é? Aí pra gente passar essa parte chata e falar um pouco das melhores partes aí do assunto que a gente tem pra falar. É um bate-papo formal, a gente vai falar muita coisa aqui, muita coisa boa. Eu preciso fazer só um adendo. Uhum. Eu prometi mandar um beijo pro meu sobrinho, Dani, e um beijo pra Licinha e Lulu, as minhas estrelinhas. Eu vou aproveitar o beijo e mandar pro Pietro e pro Arthur, pro Rodrigo, que tá em casa, com eles, pra eu poder vir, e pro Bolacha, nosso doguinho. Ah, tá bom. Então também, né? Então vai, Acabou a Ju. sessão 1, Xuxa. Mas fala aí, fala, Simone, que se apresenta aí, fala um pouco pra gente contextualizar e depois a gente falar de outras coisas. Não faliu, né? Que bom, já estamos felizes. Não faliu e ampliou, né? Que ótimo. Ó. Que ótimo. Como que você A conseguiu coisa fazer da isso? pandemia que amplia no meio da Como que você pandemia. conseguiu fazer isso? Porra, o que eu recebi de pergunta esses dias aí, porra, cara, legal. Porque a gente tem muito contato, né? Além da gente ter o coworking aqui do aeroporto, não sei se as pessoas sabem, a gente tem um coworking e um lounge no aeroporto. E a gente viu como foi difícil, né? Foi triste, foi algo assim, um pesadelo ali para quem trabalha com a área de turismo, não é? O aeroporto é o reflexo de tudo, né? Essa é a verdade. Mas fala como que você conseguiu ampliar, tá bombando. Pra falar da minha história primeiro? Também. Fala. Também. Bom, eu tenho uma sócia que é a Mari, na Assessorato Viagens. E temos mais uma sócia em Sorriso, porque a gente tem uma agência no Mato Grosso também. Então é uma agência em São Paulo. É uma cidade que chama Sorriso? Chama Sorriso, no Mato Grosso. Legal. Quero conhecer. Capital Todo mundo é do feliz. agronegócio, é uma cidade bem legal. E lá em Sorriso a gente tem a Rafa. E eu conheci a Mari no varejo, porque a gente trabalhava no varejo. E aí a gente identificou como uma oportunidade muito grande de negócio, né? Que a gente não estava satisfeito com as agências que atendiam a gente, as empresas dos nossos maridos. E a gente decidiu abrir assessorato. Isso já faz 10 anos quase. 10 anos. 10 anos. Legal. Porra. Mas eu sou nova, queria dizer que eu sou jovem. Não, isso daí todo mundo tá vendo aqui pelas câmeras. E aí há 10 anos a gente está com assessorato e em 2020 a gente sempre teve grupos de mulheres para viajar e a gente sentia muita dificuldade, muito preconceito em alguns destinos que a gente ia. Uhum. E surgiu a ideia de ter uma agência LGBT, porque é um público que tem que sofre muito preconceito, que tem muitos destinos que proíbem, né, as pessoas LGBT. E aí em 2020 a gente viu com um tempo disponível e tirou do papel um sonho. Então hoje a gente tem também a Free to Be Travel. Que é no nicho LGBT. Exatamente. Entendi. Sim, fala daquela certificação. Vocês tiraram uma certificação, não foi? Da Free to Be, você tá falando? Não, a gente tem a gente é membro da IGLTA. Isso, era isso aí. Era isso.
nós somos membros da IGLTA, que é a Associação Internacional de Turismo LGBT. Certo. E além disso, o assessorato faz parte do Circuito Elegante, que é uma credencial, né, um selo de qualidade de agências de luxo no Brasil. São algumas agências selecionadas. E isso também aconteceu em 2020. Então, 2020, querendo ou não, Pós-pandemia. foi um ano muito difícil, mas um ano muito gostoso também pra gente, que a gente conseguiu ser reconhecida com o assessorato e Que legal. também tirar do papel a FUTB. Mas, assim, houve uma diminuição do volume de, claro... Super, não, foi um ano muito desafiador. No começo da pandemia a gente teve todos os cancelamentos do universo, né? A gente teve que lidar com isso. Então, além de você parar de vender, Certo. de entrar renda, você ainda teve que devolver o que você já tinha vendido, né? Porque teve cancelamento, muita gente não quis remarcar. Então foi bem complicado. E com uma operação alta, né? Um volume de operação alto, porque o cancelamento demanda tempo. Então a gente tinha que ter disponibilidade. A gente demorou, em alguns casos, 7 horas para conseguir falar com a companhia aérea. Mas essa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi uma das grandes vantagens de você ter uma agência de turismo nesse momento, não é? Sim, com certeza. Nós E aí fazemos você vê realmente que a agência de turismo realmente nesse momento ela fez falta para quem comprou Decolar ou nessas séries de marketplaces de viagem aí. Não é, Ju? É. E aí? Já respirou? Tomou um vinhozinho? Tá tranquila? Desculpa de novo. Imagina. Não. Tô perto também? Tá bom. Isso. Mas cheguei. Chegou, tá bem? Tranquila? Tô bem. Vim atrasada, mas cheguei. Eu conheço a Jo há 9 anos. Ela é igualzinha, cara. Igualzinha, o tempo não passou. Tem nenhuma ruga. Tem sim. Tem não. Tem, eu vejo. E os cabelos brancos também, que é o que mais me incomoda. Não, tá ótimo. E fala um pouquinho da Pequenos Exploradores. Quer se apresentar primeiro, Sim? Não, ela já se apresentou. Sua carreira. Já tá bom. Já tá ótimo. Não, carreira a gente vai contando aos poucos. Tá bom. Da Pequenos, bom, eu sou formada em turismo, né? Na UIB, na Universidade das Ilhas Baleares, em Palma de Mallorca. Comecei minha carreira no turismo lá, assim, muito jovem, com 19 Se formou na Espanha, então, né? Eu me formei lá. Então, assim, a indústria do turismo lá na ilha, do ladinho do Chique, hein? Nossa, Puta que pariu. Se formar em Palma de Mallorca, já nascer no meio do turismo, já nascer no meio do Paradise. Quando eu fui na época de me formar, e eu não tinha como olhar pro lado e não ver, não tinha outra opção, né? Não foi uma coisa que eu fui intencionada a estudar, mas eu me vi naquele cenário, fui me apaixonando por esse setor que alimenta tantos outros. E eu falei, é isso, é incrível como ele sustenta tantas pessoas e o comércio, e é incrível, é impressionante. Fui me apaixonando e fiz turismo e me vi naquele cenário, porque o turismo move tudo na ilha, né? Trabalhava numa companhia aérea, fazendo turismo, enfim. Aí vim pro Brasil, voltei pro Brasil em 2011, já contratada por uma agência de viagens, a Be Happy Viagens, pela qual eu tenho muito carinho. Fiquei um tempo com eles. Fez escola lá. Fiz um pouco de escola com a Jaque. E, enfim, aí logo fui contratada pela eDestinos, né? Pela eSky.pl, que é a polonesa, para fazer a OTA deles aqui no Brasil. Para fazer a startup aqui. E sim, entrei nesse mundo das agências de viagem. A eDestinos tem até hoje, né? Continua grande, né? Continua bem lá. Quer dizer, agora eu não sei. Tá, não é? firme e Mas forte. deve ser daquelas que demora 8 horas também pra gente ligar, não consegue ligar, né? É uma OTA, né? Decolar é 8, 9 horas, né? o Puta problema é que pariu. se quiser ligar no headquarter é em polonês, né? Daí você esquece. Não, agora eles têm a headquarters aqui. Não, antes também. era melhor ter comprado na eDestinos as nossas passagens, porque aí pelo menos dava pra encher o saco da Ju. Era Não, mas melhor aí- ter comprado na assessorato ou na pequena. Na Pequenos, não. Que aí resolveria. A eDestinos é como, né? É a Decolar, é a mesma coisa. É uma OTA, é muito grande. São mais de 1.000, não sei hoje em qual número eles estão de bilhetes ao dia. Então, tentar falar com um call center de uma OTA é um desafio muito grande, muito cansativo. Por mais que eles se esforcem em melhorar o atendimento, é ligar para um call center. Mas quem faz isso? É a agência? Que liga pro call center quando você precisa cancelar alguma coisa? Sim.
Se você comprou na agência, é a gente que fica no pé de todo mundo. Mas a agência compra da companhia ou não compra do Decolar. Não, a gente, lá na Assessorato, a gente vende inclusive Booking, Expedia e Decolar. Ah, tá. Então, você não vai pagar mais caro comprando da agência. Você vai ter todo o suporte e não vai ter encheção de saco. Entendi. Olha que negocião. Não, a gente vai falar sobre eu também acho. E é uma coisa que as pessoas acham que não, né? Hoje em dia. Exatamente. Eu tava falando isso pra si, né? Hoje, depois pandemia, a gente tenta resolver os pepinos que deram das viagens que a gente já comprou. Nossa, tem que ter muito. Você fazer as coisas assim separadamente te traz certa liberdade, mas ao mesmo tempo você não tem suporte, né? Você não tem suporte, é um perrengue muito grande. Mas enfim, aí concluindo, saída e destinos, aí já por conta da gravidez, já tava no Benjamin, no segundo. E eu não conseguia conciliar mais, assim, o mundo corporativo, as exigências que nós tínhamos com o bebê. Assim, meu coração não soube conciliar o mundo corporativo. Só que eu amo essa indústria, eu falei, eu vou abrir a minha. Eu já abri uma aqui pra eles, vou abrir a minha. E o know-how eu já tinha, abri destinos a pequenos exploradores pensando nisso, pensando nas crianças. Eu já tinha uma outra visão sendo mãe. Eu já estava viajando com o Benício desde o primeiro aninho. Eu falei, que desafio é viajar com uma criança? Muda tudo na logística. Muda tudo. Muito. A gente Meu sabe pai também. do céu. Então eu falei, é isso. Eu quero ajudar as outras mães, as outras famílias. E eu vi o benefício de viajar para minha família. Eu preciso fomentar isso nas outras famílias, né? Legal. E aí nós abrimos a Pequenos. Tem 3 anos e meio. Puta. Então é massa, né, Ana? Porque você vê que são 2 agências de nicho, né? Claro que vocês vendem pra todo mundo, não é? Mas é bem Você é focado num público infantil e a Simone é focada num público que tem a Free Travel, que é focado num público LGBT, não é isso? E a Assessorato é família e destino exótico. Ah, que legal. Também atende família em todos os pontos de contato, vamos dizer assim. Então tem a viagem de lua de mel, tem viagem em casal, tem viagem com criança, viagem só das mulheres, viagem só dos homens. Aliás, amor, ela me convidou já pra ir nessa só das mulheres. Essa assim. só das Ué, mulheres é mas show. por que você já não foi? Boa, Paulo. Gosto de gente assim. Amei. É que o destino você ia querer ir. Você teve... Atacama. Amor, você teve 1 ano e meio pra viajar, por que você não foi? Ah, vai tomar banho, amor. Você teve 1 ano e meio pra onde? 1 ano e meio pra você viajar pra Paris, pra onde você quisesse aí. Tinha até pago Hits pra vocês todas ir lá no Hits Paris, lá A minha viagem era da cozinha pra sala, da sala pro quarto. Tava tudo pago, Simone. Tava tudo pago, não deu. Infelizmente. Tá sendo gravado. Na próxima você tá comigo. A prova Na próxima tá você feita. tá comigo. Vocês são, todo mundo é testemunha, ó. Tem muita gente aqui. Gente, quem quiser, é importante, eu sempre esqueço de falar, pode fazer pergunta, tá? Quem tiver no YouTube pode fazer pergunta para as nossas convidadas, ou para Ana, ou para mim também, tá bom? Eu queria entender um pouco agora do futuro. Do passado a gente já sabe, né? Do que aconteceu, todo mundo foi abalado, todo mundo sentiu de alguma forma, alguns menos, alguns mais. Turismo eu acho que foi um dos mais, junto com dos de evento, talvez seja pior ainda, não é? E eu queria entender de vocês o que a gente aprendeu com isso e como que vão ser as coisas daqui pra frente. Além de aprender, que eu acho que o que as pessoas mais aprenderam foi desembarcar do avião, né? Ficou muito bom, né? Nossa, isso nunca pode mudar. As pessoas aprenderam a desembarcar do avião. Porque ficou bom demais. Porque puta que pariu, o avião tocava no chão, mas é no mundo inteiro, né, essa merda. O avião toca com o pneu no chão, a galera já começa a levantar, né, cara? É uma loucura. Eu falo, não sei o que vai acontecer. Será que eu acho que ele que vai pousar o avião? Não dá pra entender. Funciona, né? Ficou tão mais organizado. Ficou muito bom, né? Agora, fileiras de 1 a 3, desembarcar. Fileiras de 4 a 7, desembarcar. Meio coisa do mundo, né? Você viu que às vezes essas coisas vêm pra dar um pouco de civilidade pra gente, não é? Mas só no desembarque, né? Porque a gente vê aí aeroportos, a gente tava em Fernando de Noronha essa semana. Uhum. Não pode aglomeração, gente, mas o que não faltava naquele aeroporto era aglomeração, porque o aeroporto é minúsculo. Também ali uma barraca, né? Também. Pô. Então, claro que assim, a gente aprendeu muita coisa, tem muita coisa pra melhorar ainda. Eu acho que o grande ganho da pandemia
foi a gente criar novos produtos. Então, essa coisa de procurar casas, porque as pessoas não queriam mais ficar em hotel, hotéis pequenos, destinos que a gente vai de carro. O turismo doméstico, eu acho que ele já deu uma levantada por causa disso, não é? Deu um pouco, sim, já tem um movimento maior. Mas eu acho também que, além dos novos produtos, a gente também aprendeu a se comunicar de uma outra forma, porque apesar da gente sempre vender nacional, desde que a gente abriu a agência, a gente não comunicava tão bem o nacional. A gente comunicava muito mais o internacional. Então, num primeiro momento, a gente perdeu muita oportunidade, porque as pessoas compravam nacional e aí viravam pra gente, mas não sabia que você vendia nacional. E a gente vende, tem tarifas negociadas com os fornecedores. Como eu falei, a gente tem Booking, Expedia, Decolar, mas a gente também tem contratos diretos com os hotéis, contratos com operadores especializados em algum tema, por exemplo, ecoturismo. Então, a tomada de preço é muito maior com todo o suporte que a pessoa precisa. Sim. Eu acho que você falou de um tema legal que eu tinha anotado aqui. O Brasil descobriu alguns lugares que não tinham descoberto, né? E as companhias aéreas descobriram alguns lugares. Você vê que hoje nós temos voos que não existiam. Você tem voo agora para Jeri, que eu sei que a Juliana estava lá, por isso que ela tá com essa cara de tranquila. Ficou lá em Jeri uma semana. Também fez solo, né? Solo com o marido, criança em casa, pequenos exploradores, mas também deixou uma semaninha, teve que ficar, né? Teve que ficar, não é? Tá com a pele boa. Tá feliz, lua de mel. As duas, inclusive, estão ótimas, né? Uma foi pra Noronha passar lua de mel, a outra pra Jeri e a gente em Guarulhos. Tão bom, você viu? Por isso que a gente tá agitado. A gente... Tá quase igual. Vamos deixar o cartão aqui. E aí voltamos a ter alguns destinos, né, que estão servidos aí pela malha aérea. Eu coloquei Canoa, tá com voo direto de Campinas, Canoa Quebrada. Tá com Búzios, a Azul tá fazendo Paraty, coisas que nunca existiram, não é? Era uma dificuldade de chegar nesses lugares. Paraty, todo mundo achava que era longe de carro e de repente ficou perto. É isso aí. Eu não conhecia Paraty nessa pandemia, eu estive lá. Realmente foi uma viagem espetacular. Legal. Então, é uma coisa que você falou que foi totalmente razão. Eu acho que as pessoas descobriram o Brasil, não é? Lugares próximos de carro. O que você acha disso, Ju? Primeiro, voltando sobre as perspectivas, assim, eu gostaria de mencionar o que a gente espera. Hoje a busca tem sido ainda por destinos próximos de carro, que permitem isolamento, pousadas menores, o contato com a natureza. Que nós somos muito nichados, né? A gente tem um olhar muito focado nas crianças. Eu digo que há pequenos... Olha o mundo com os olhos das crianças, né? Então, tudo muda de perspectiva. Mas as famílias querem isso. Elas têm buscado, no geral, destinos mais isolados em contato com a natureza. Mas, a partir do momento que as vacinas vão acontecendo e as pessoas vão se libertando um pouco deste medo, a tendência para 2022, 2023 é que as pessoas queiram ver pessoas, né? E que os destinos internacionais retomem. Então, não creio que essa tendência do doméstico permaneça. De acordo com a liberação de alguns países, né? Poucos já estão liberando, Suíça já liberou, parece que tem mais um que liberou, entendeu? Então, eu acho que de acordo com essa... Do ano que vem, o destino internacional já retoma. Vai demorar Tomara. Para retomar. Você não acha esse ano ainda, Ju? Eu acho que já tem uma demanda muito. Não, com a força não. Você vai ter final do ano, você vai liberar alguma coisa. Os Estados Unidos liberando já dá uma movimentada muito grande. Porque os Estados Unidos ele já representa, acho que mais de 50% do internacional brasileiro. A gente fez muita venda de turismo de vacina, né? Eu não sei se comentei com você, a gente saiu até na Vejinha, junto com a Jaque. Por conta do turismo da vacina. Então a gente está tendo muita procura de gente fazendo quarentena no México. México indo para os Estados Unidos tomar vacina. México, né? Punta Cana, Costa Rica. México tá uma bagunça, né? Pode tudo naquele lugar, né? Vai que aquilo ali tá Tulum, aquele lugar ali, pelo amor de Deus, misturou ali Ibiza com Carnaval de Salvador, Carnaval do Rio, tá todo mundo naquilo lá. Eu queria ter que ficar obrigatoriamente 15 dias lá. Tá.
Fica 15 dias. Tem uma pergunta sobre isso, inclusive. Vai fumar essa pergunta? Tem uma pergunta sobre isso aí. Estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo. Mas mais importante são quem tá lá do outro lado ouvir. A Andréa Amorim perguntou se o turismo foi um dos setores mais atingidos nessa pandemia, certo? Houve alguma política pública específica para socorrer esse setor ou não? Elas podem falar mais que eu, mas eu sei que teve. Houve. Nós tivemos crédito, né? O crédito do governo para as empresas. Então, Exatamente. isso sustentou bastante. Empresas de eventos, agências, né, tiveram... Foi liberado pra- Foi um crédito como esse do Pronamp, mas foi específico para Sim. o métier do turismo, não é? E eventos, se eu não me engano. Exatamente. Eu lembro que eu tentei pegar lá pelo Urban, lá, mas não se enquadrava. Não se enquadrava no critério do Mas do teve, Bolsonaro. Teve. E ainda com relação aos destinos, as empresas, elas, o lado, vamos dizer assim, o lado bom, elas se reinventaram todas. O Four Seasons ano passado cresceu muito com as casas de luxo, em detrimento... Four Seasons é uma das maiores redes, pra quem não sabe, uma das maiores redes hoteleiras Canadense. de luxo do Canadense, mundo, não é? não. É canadense, não é? Forcismo. Ah, não sei se é canadense, Aninha, só sei que eu queria morar na rede Four Seasons. Eu também queria morar. Eu queria morar em qualquer Four Seasons. Mas só. A Azul, de acordo com os dados da Azul, eles operavam em 2000 e até março de 2020 com 1.000 voos diários, Uhum. eles passaram a operar com 70. Então, Não, é incrível. Você tá falando de uma queda aí de mais de 95%. a CVC ela é aberta e assim se manteve com dinheiro dos donos. Você quando você tem uma empresa ela muito tava grande, operando né? negativo. É too big to fail. Agora muita pequena quebrou. Mas ela, assim, desistiu. Assim, não tinha como, porque não tinha renda, não tinha entrada. A gente ficou um bom tempo. A entrada era zero. É. Sabe o que é fatura zero? Zero. A gente só não desistiu, mas faturamento não tinha. Então foi sobreviver mesmo. Foi não desistir, né? E se reinventar. Então as empresas tiveram tempo de se reinventar, de dizer, eu não vou desistir, o que eu vou fazer? A Azul, por exemplo, ela investiu no cargo. O cargo representava 5% da Azul. Uhum. Hoje é 30% do faturamento Eu vou- da Azul. Cargo você está falando que é usar Cargo, o avião terminal. como transporte, não é? Terminal Foi de se carga. reinventando e a partir daí também descobriram o doméstico. Né? O doméstico que é 88% em detrimento dos 12% do meu Deus, Internacional. do corporativo, né? Nossa, corporativo é um O negócio. corporativo sumiu, né? Sabe que eu tive algumas empresas que não pararam. Então, até no momento em que a gente não estava faturando nada de lazer, a gente teve faturamento de corporativo. Teve? Porque a gente tem algumas empresas do ramo alimentício. Isso não parou. Aliás, eles só cresceram. Todo Você tá agro. falando do agro. O Do agro é o que agro. manteve esse país, é o que mantém há muito tempo, não é? Aí você escolheu certo onde você abriu sua agência, realmente. Meninas, tem uma pergunta pra vocês aqui. Como tá o movimento na procura de viagem para as férias de julho? Tá alto. Muito alto. Doméstico. Muito alto, doméstico. Não, porque não dá pra ir pra fora, Na então. verdade, eu tenho tido muita coisa pra Caribe. Pro México, Punta Caribe. Cana, Sempre entre Punta Cana. Brasil e Caribe. Brasil e festa. E Cancún. Onde você, ô, Ju, Cartão. você com as crianças, onde é que você iria em julho ou onde você vai? Porque você já foi pra Jeri. Agora, mas Jeri agora foi o Brasil solo. inteiro sabe que você tava em Jeri. Depois eu comento por que eu estava em Jeri, porque nós fomos também a trabalho em Jeri. Isso que é bom, né? Muito Quando você legal. trabalha com turismo, sempre a trabalho. É uma beleza. Mandou trem, mandou. Dá pra desenrolar. Em si. Pode me Eu contratar. visitei quase 15 agências lá em Noronha. Tava a trabalho. Mas não dá pra desvincular, né? Porque a gente tá 15 falando com hotéis, o parceiro, tá indo conhecer o destino, tá indo conhecer o transfer, tá indo conhecer o hotel, Claro, tá estacionando claro. no restaurante. Então, tá tudo muito interligado. Tem que ter, inclusive, tem que ter uma disciplina muito maior, porque as tentações são muito Olha, grandes, eu tava não em é? Jeri, mas eu acordava tá. às 4 da manhã pra fazer... pra criar Post. material. Não, aí é pra fuder, meu. Meu. 4 da manhã, Jeri. Trabalha. 4 da manhã em Jeri eu tô indo dormir. Mas a gente tem um trabalho gostoso, vai. Eu não me queixo, mas Eu também é trabalhoso. Eu achei que você ia falar, não, eu não tenho. Meu trabalho não é gostoso. Eu faço by the money. Não, mas as pessoas acham que você tá lá só curtindo, e gente, eu perco horas do dia criando conteúdo. Justo, tá muito séria.
Você tá muito séria, tem que relaxar. Tá faltando o Elvino. Mas eu acho que o que mudou, vocês falaram, realmente, é o turismo de isolamento, turismo doméstico, lugares remotos, as pessoas estão valorizando cada vez mais, nessa pandemia, lugares remotos, espaços abertos, lugares com atividades ao ar livre. Nós descobrimos o Brasil. Sim. Sabe? Foi aquilo. Nós tínhamos um olhar muito atento para fora. Nós, com criança, a Disney é algo surreal. Disney Califórnia, a Era o nosso principal Califórnia, destino. a Disney, a Sim, Disney, sim, a Disney, sim. a Disney. De repente eu falei, não dá Disney. Pra onde a gente vai? Vamos olhar pra dentro? Tem cara que não sabe. E na Tem cara que foi verdade- 8 vezes pra Disney, não conhece Fernando de Noronha, não conhece Lençóis, não conhece Jeri, não conhece Espelho. Exato. Eu Puta ficar que no pariu. Brasil, não é só eu ficar no Brasil, é isso que eu queria fomentar. Porque eu não tenho outra opção, é dizer, eu preciso deixar o Isso. dinheiro aqui. Beto Carreiro, que tá eu bom pra preciso cacete. deixar receitas Beto aqui. Carreiro tá um caso à parte. Então, é muito importante. Eu acho que é uma atividade responsável você viajar para dentro do Brasil e deixar a receita aqui, porque a nossa indústria sofreu muito. Sim, eu sim. tô falando de o cara do bug. Eu tô falando da tia Maria que faz Não, a é uma parada. loucura, é uma loucura. Essa gente depende. Eu estive com um bugueiro agora. Aham. Deu dó. Aquele bugueiro que Deu tira as dó fotos super dele falar legais. assim... Graças a Deus vocês estão aqui. Aham. Obrigado porque vocês vieram aqui. Volta pra cá, porque eles dependem disso. Com Pra deixar a certeza. receita aqui, Com certeza. tem Noronha ficou 7 meses fechada. é muito sério Aí. isso. O Beach Park tá fechado desde março. São É todos muita hotéis, gente, todo mundo são muitas relacionado. pessoas que dependem, né, do turismo. O turismo é uma indústria muito gigante, né? Apesar do no Brasil ainda ser uma indústria ainda insípida se você comparar com outros países, ainda ele continua sendo grande no Brasil, O né? turismo responde, isso dados de 2019 com relação ao exercício de 2018, 8,1% do PIB. Poderia É ser, bastante, poderia ser o dobro disso no Brasil, mas... Ó, 1 a cada 5 empregos está nesse setor. Eu vou lançar uma campanha, esse ano que vem é de presidente, né? O Paulo podia ser ministro do turismo. Aqui Quem 3 dera. secretárias você já tem. Mas eu vou te falar, qualquer um aqui seria melhor que o nosso. Entendeu? Não, quem é o nosso? Não A existe. gente não sabe. Mas, enfim. Assim, Enfim. Não, mas quem é? Eu não sei o nome. Enfim. A gente falou de... Você falou em julho que tem no movimento. tendo muito movimento. Tendo legal. Eu fiquei sabendo que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já voltou com o mesmo movimento, a rede hoteleira, do que antes da pandemia. Rio de Janeiro você já não consegue reservar. Em muitos destinos. Entendeu? O Brasil, ele, assim, a gente tá... claro que os hotéis estão trabalhando com Isso que eu ia falar, 70% de capacidade ocupação. menor. Ah, é. Se né? você considerar isso, vai A estar Bahia, por 100% exemplo, menos. A Bahia menos. não tem restrição, eles permitem 100% hoje na Bahia. Então, se eles A tiverem que Noronha chegar, está eles chegam. trabalhando com 100%. Vários destinos estão trabalhando com 100%. Eu assim, senti a ilha muito vazia nos pontos turísticos. Apesar da gente ter tido dificuldade de encontrar disponibilidade, porque a gente decidiu de última hora viajar. Fernando de Noronha, tá falando. Fernando de Noronha, exatamente. Mas assim, os pontos turísticos, os passeios, estava tudo bastante tranquilo do que é normalmente. Tá. Mas tem destinos que estão trabalhando com 50% ainda. Depende do... Eu acho que essa questão Os hotéis também... têm suas políticas também. Tem hotéis que realmente não E vão. tem uns que não respeitam também, outros respeitam, porque quem que vai conferir lá? Será que alguém vai lá conferir, olhar nos quartos? Mas, enfim. Eu acho que também essa questão, gente, de home office, também ajudou muito isso, né? Tem muita gente que ficou muito tempo, né, nos lugares, cidade do interior, os hotéis estão trabalhando com essa long stay, né? Eu acho que esse formato, ele fica. Esse formato do home office, ele permanecerá, assim, algo que as empresas aprenderam, que o custo é menor e você tem a mesma performance. Então, o home office talvez seja algo que ainda permaneça, né? Tem hotel que está fazendo, inclusive, um home Ibis. office. Os pacotes, não né? só o Ibis, mas Não, eles vários. estão fazendo nos quartos, virou como se fosse um escritório. Eles têm a opção de... você tem a opção- Extended stay, né? Que você fica Não, mais não tempo... é, Não é. É o Eles escritório. transformaram alguns apartamentos Sim. em um escritório.
sem cama. Não, então, mas pra pessoa, eles têm algumas tarifas pra você ficar mais tempo, né? Um mês, se você quiser ficar. Nesse caso que a gente tá comentando é que é isso, eles transformaram em escritório, você pode reservar inclusive no horário comercial só. Nós vamos matar eles, amor, porque eles estão eles concorrendo tão com a gente concorrendo, agora. É, os hotéis daqui da região, os hotéis se transformaram em coworking, né? Porque também não tinha nem gente pra Não ficar. fala isso, Gente, amor, pelo amor de Agora, Deus. uma super boa prática foi o Dona Carolina, que tinha até monitor para as crianças fazerem homeschooling. Que legal. Esse, uma puta sacada. É, todo mundo se descobriu, né? A gente teve que se reinventar, não é? Porque a gente também aqui no Urban, a gente montou esse estúdio aqui dentro de um coworking porque a gente sentiu que havia uma demanda, né, das pessoas que estavam aqui de fazer lives, de criar conteúdo digital para transmitir. E a gente criou esse estúdio que vocês estão aqui hoje. Foi muito legal. Não é? Parabéns Foi muito legal. pela sacada. Foi incrível. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Não tá aqui nesse script, tudo bem, amor? Você tá falando pouco. Não tem script aqui. Não, tá, mas é que eu me interesso por Aqui umas é... coisas mais bizarras. Entendeu? Eu queria saber... Mas vai ter lugar pra coisa bizarra também. Mas, Vai ter? Mas fala, pode falar. Isso é acústico? Eu queria saber o maior perrengue que vocês já passaram na vida. Em viagem? Enviar. Não, tanto faz. Não foi aquela em casa, não, né, Si? Aquele foi um dos A maiores. Ana Foi certamente um dos maiores. Ana veio aqui pra bagunçar. Aquele de casa. Foi certamente um dos maiores da vida. Aham. Mas enfim, vamos falar de outra coisa. Não é melhor a gente não comentar. De viagem. Eu vou te falar. Por que a gente decidiu abrir a agência? Na época eu trabalhava no varejo e a gente tinha comprado uma viagem de férias para Bahamas. Com uma agência que a gente usava há bastante tempo. E foi, assim, uma viagem de luxo, muito legal, viajando de executiva. A pessoa colocou a gente numa conexão de 8 horas em Lima, se não me engano, era Lima. Então você paga uma fortuna numa viagem com hotel de luxo, passagem de luxo, e o agente de viagens sequer perguntou: você prefere pagar um pouco a mais para fazer uma conexão imediata? Mas esse é um perrengue muito chique, porra. É um negócio que não é bem perrengue chique Mas mesmo. foi decisivo. Entendi. Foi um dos fatores. E a minha sócia comprou grávida um cruzeiro. Na época existia Nascimento Turismo, vocês lembram? Lembro, Não tem grande. mais? Não, já faz As que eu lembro que meu pai comprava: Nascimento, vai falar das que tá viva. A Gastur tá? A Gastur tá. Tá viva. Abreu tá? Também tá, né? Estela Barros tá? Nossa, não. Voltou. Tia Estela Augusta? Barros. Não, Tia Augusta é uma coisa, Tia Augusta já não tem mais. Estela Barros, inclusive, foi a vendedora oficial da última Copa do Mundo. Ah, é? Ah, então tá um monte viva, porra. Tá, eles voltaram com força Só os total. donos que morreram, acho. Só. Eu não sei. Tia Augusta Não tenho essa morreu? informação. Não Meu sei, sonho era coitada da viajar de Tia Augusta pra Disney. Agora, pequenos... Agora seu sonho é viajar com o tio Paulo pra Disney. Não, meu sonho é pra ir pra Agora a tia Simone, Ruanda. a tia Simone vai pra Disney com Tia você. Simone. Tia Simone vai com a bandeirinha lá na frente. Vai com a bandeirinha e uma coroa assim bem grande pra todo mundo ver. Vai ser legal. Guarda-chuva? Não. Hã? Eu posso dizer que viajar comigo é diversão garantida. Imagino. Olha, dos perrengues, você terminou, se quer contar outro? Não, então, Vai pensando, a gente vai minha falar isso. Vai pensando, a gente Mari, vai minha conversar. sócia comprou um cruzeiro grávida, informou pro atendente que ela estava grávida, passou coisa de grávida. Passou, como fala, relatório médico pro pessoal do nascimento. Ela não conseguiu embarcar, porque ela já estava de N semanas lá e não deixaram ela embarcar. Ela perdeu a viagem no Porto de Santos. E aconteceu nas mesmas férias que a minha de Bahamas. E foi quando a gente decidiu abrir a agência. Eu tenho um histórico também quando eu tinha 16 anos, a minha mãe tinha uma grande amiga com uma agência lá em São José do Rio Preto, que eu sou de lá. E eu tinha feito um estágio lá, né, pra ver se eu queria fazer turismo. Daí eu falei, isso aqui não vai dar dinheiro, é melhor Eu só escolher imagino outra você coisa. estagiária, assim, meu Não, Deus. Era ótimo, tá? Aí eu falei, isso aqui não, vou fazer outra coisa. Aí eu fui fazer comércio exterior. Mas eu sempre tive um pezinho no turismo, eu sempre gostava muito de viajar. Eu decidi comércio exterior pra ver se eu podia conseguir umas viagens, assim, no trabalho, entendeu? Sim, sim. Aí, quando rolou tudo isso, a gente queria também, tava no momento de maternidade, que eu tinha tido meu primeiro filho, acho que eu engravidado meu primeiro filho.
E aí eu falei, vou abrir uma agência de viagens e chamei a Mari. E deu super certo, a gente já trabalhava 5 anos juntas, hoje já estamos há 15 contando tudo. Mari que é a sócia da Ela é minha agência. sócia aqui de São Paulo. Ela é minha sócia na Free2B, e na Assessorato de São Paulo e de Sorriso. Na Free2B a gente também tem um sócio gay, e em Sorriso a gente tem a Rafa, que é a nossa sócia que fica lá em Sorriso. Gay? Não, ela é hétero. Ah, tá. Tá bom. Gente, ok. Não precisa ser tão, inclusive. Não, tá? é porque na Free2B a gente sentiu necessidade de ter alguém pra endossar, pra trazer toda a experiência gay pro negócio. Sim, e não tem público que tem mais bom gosto do que esse público, né? Nossa, bem exigente. Esse é um absurdo. Ah, mas São muito ó, exigentes. você quer Mas acertar gasta- no lugar onde você não conhece nada, vai onde os gays vão. Inteiros. Adoro. Não, ó, Inteiros. Calma lá. restaurante, Eu acho assim, eu acho que voltando um pouquinho à conversa, É um comportamento completamente diferente. você sabe melhor que ninguém, né? Você tá lidando com o seu público-alvo o dia inteiro, Eles né? gastam 30% a mais, porque Sim. eles não têm a mensalidade da escola pra Sim, pagar. porque geralmente se você tem uma renda dupla, não é? Você tem uma renda dupla, você não tem gastos muitas vezes com filho, né? Você não adotou. Então é o público que o americano já vê há muito tempo, né? Você já tem nos Estados Unidos condomínios, prédios feitos para eles. É isso que já existe, Sabe né? que agora tá saindo, em outubro vai sair o primeiro grupo gay do Brasil pra fazer Que legal, viagem. que legal. Primeira vez que sai. Porque normalmente a gente vendia colocando os brasileiros em grupos de americanos. Que ou legal. de grupos internacionais. E agora vai sair pro Peru o primeiro grupo gay do Brasil. Que legal, que legal. Acho que eles vão adorar. Ó, gente, qual a agência especializada é a Free2B. Free2B. Pra quem quiser, Free2B. Como qual é o Instagram? Free2B BR. Free2B BR, Instagram da agência. Eu acho que de tudo isso que a gente tirou do que vai mudar, Ju, eu acho que essa questão também das relações humanas, elas melhoraram, não é? Hospitalidade. Eu acho que... não, aqui é pra interromper mesmo, que não tem. O Paulo, ele é craque, então. Aqui não tem, aqui o podcast é pra se interromper, não tem essa. O vozeirão dele, ele... dá um susto, né? Não, ele faz assim... Nem tava falando. Eu acho que mudou muito a questão da hospitalidade também. Eu acho que deu-se mais valor à hospitalidade, não é? Deu-se mais valor à relação humana, né? Eu acho que a distância trouxe mais valor às relações humanas e isso veio junto também com o turismo, né? A hospitalidade, o serviço customizado, uma atenção a mais. E isso as pessoas começaram a valorizar mais, não é? O que você acha? Eu acho que isso escancarou-se, na verdade, a necessidade disso, porque no momento de total fragilidade, quando então em março de 2020 as fronteiras fecharam e nós enfrentávamos restrições, foi tudo muito rápido e pequenos, por exemplo, como o Assessorato, que é tailor-made, e a gente tem um olhar mais do que um olhar... a gente tem um olhar afetivo, né? Então, Você mais do que é uma escuta, craque mais do nisso. que uma escuta ativa, a gente tem uma escuta afetiva. E as famílias estavam como que elas estavam naquele momento, então? Tristes, tensas, elas estavam com medo, então... O que nós fizemos foi cuidar de tudo, amparar aquela situação, acolher aquilo, dizer, fica tranquila que a gente aqui resolve. Legal. Então aquilo foi, Exatamente. você tá passando por este momento triste, porque ninguém quer cancelar uma viagem que planejou e pagou a longo prazo com a família, que tá no sonho das crianças, enfim. Ninguém quer passar por Aquela isso. expectativa quebrada, Mas você né? não teve problema com a gestão. Nós fizemos essa gestão. Então, as famíliazinhas também, as minhas clientes, elas têm o meu WhatsApp. Então, assim, ninguém ficou sem ser assessorado, sem ser cuidado. Todo mundo teve o seu crédito, teve o seu valor restituído. Que todo massa. mundo foi atendido, porque eu cuidei disso. Eu fui o seu respaldo, eu fui as suas costas. Então, o que eu fiz foi cuidar para que ninguém ficasse 8 horas ligando Sim. Decolar.com.
Você que ficava ou alguém está com você? Você que ficava. A gente, particularmente, não, a gente vende tudo através de grandes operadoras. Então, a gente passava a bola para operadora, mas assim, eu tava ali. Olha, você foi cancelado, você falta aqui o crédito desse hotel, o seu receptivo tá cancelado, o seu crédito tá aqui. Então, foi nesse momento de grande tensão que a agência te cuidou. Você Ô, não Ju, teve... Eu acho que... Tem que Fala. levantar a mão, né? Então, assim, meio que escancarou-se a necessidade, a importância de você ter respaldo, porque são muitas coisas para sua Ô, viagem. Ju, eu vou falar agora como uma cliente que não contrata agência, porque nós somos viajantes e a gente acha que a gente sabe tudo, né? E que a gente Vocês acham resolve que vocês tudo. vão pagar mais barato comprando. E não Também, paga, né? exatamente. Isso é o... paga, né? Não, Não então, paga. isso. É isso também. Depende muito da agência. Amor, deixa eu falar rapidinho. Eu acho que depende, eu concordo com você. Sim, você tem muita gente de viagem aí também que não sabe nem o que tá fazendo da vida, como em todos os lugares, não é? Agora, vocês são diferenciados. Às vezes, quando eu falei com a Ju primeiro, porque alguém falar de viagem com a gente conhece pouquinho, não é? É difícil. Aí você pega um agente de viagem que ele te indica um lugar, muitas vezes, que ele ganha- primeiro que ele nunca ganha nem pesquisou, comissão, né? Sei nunca lá. foi. Você tem muitas associações de comissão também, que estão em todo o mercado. Então, vocês são diferenciadas. Vocês conseguem dar essa assessoria, não é? Mas eu tenho certeza que tem gente de viagem que se escondeu, né? Depois dessa bagunça toda, não é? Muita gente desqualificada no mercado. Não é? Você sabe Eu uma sei coisa que disso. a gente traz do varejo? É o olhar do cliente. Exato. A gente não vende nada que a gente não compraria. Não, nada. Sim. É muito se colocar no lugar do cliente Nenhum em todos os aspectos. Na hora da compra, É isso aí. na hora de viajar e depois também se tiver qualquer imprevisto. Por exemplo, vou dar um exemplo de um perrengue muito grande que a gente passou. Nós alugamos um motorhome, nunca tínhamos alugado. E aí deu uma nevasca no meio do nosso caminho. Nós desviamos. E aí, na estrada onde a gente tava só gelo, não tava neve, né? Então, vamos devagarzinho. Bararara. Aí a Alicinha, minha filhinha, tinha na época 6 anos. Mamãe, quero fazer xixi. E aí, não pode sair do cinto se estiver andando o motorhome, né? Ok, vamos parar no acostamento. 5 segundos parado, fez assim, ó. Chu, não, ficou inclinado. Atolou, né? O motorhome atolou. Atolamos. Eu era a única que tinha bota de neve, porque a gente ia comprar as coisas ainda e tal. E nevou antes da época que a gente tava achando. Eu peguei uma panela, olhei no YouTube que tinha que botar galhos embaixo. Meu Deus, você se viu. Deu muito errado. E não deu certo. Ficamos 4 horas esperando o guincho, Não, polícia. mas calma. Passava um carro cada 1 hora na rodovia Eu abracei o patrol quando ele veio, assim. O road patrol, ele... Yes, ma'am. Só que, por exemplo, nessa hora eu falei... Cara, eu queria ter alguém pra me ajudar Vou agora. ligar. Lógico. Primeiro dia de motorhome, Era eu o nunca primeiro tinha dia. pego motorhome, peguei na puta que pariu, meio da Califórnia, Death Valley, começou a nevar, nunca tinha dirigido na neve com motorhome nos Estados Unidos. Dirigiu ônibus. Puta que pariu. Aí tava saindo, essa foi uma viagem muito legal, né, que nós estávamos Sabe o que saindo. acontece a diferença se você tivesse uma agência? É isso que eu quero saber. Ela não ia te dizer isso. Ela não ia te deixar ir pra Califórnia no inverno. Não, mas não, eu quis mas ir no aí inverno, eu tinha aí a ciência. gente- Eu tinha ciência disso. Eu tinha ciência disso. Talvez ela Tinha tivesse ciência assinar um disso. termo que você tá indo pra Califórnia. Eu jamais ia te mandar pra Califórnia. Não, eu tinha ciência disso e talvez era um dos únicos lugares que dava pra ir nos Estados Unidos é a Califórnia, mas É um enfim. ponto. é, Mercado LGBT. Tem um monte de país que é proibido. Tem um monte de país. Gente, eu tenho um monte de cliente que quer conhecer. Não vou falar pra ele. Eu explico absolutamente tudo. Esse é o teu papel. Sim, Né? mas a decisão é dele. dele. Inclusive, em alguns momentos, a gente faz o cara assinar um termo. De que ele sabe, de que ele foi informado. Sim. É, porque às vezes é perigoso, tem Muito. violência, Muito. entendeu? Então, o nosso foco da Free2B é informação. Todos Então, nós, eu dou assim, absolutamente toda a informação que o passageiro precisa para ele tomar a decisão do que ele quer. Mas vocês falaram uma coisa legal. Vocês nunca sugerem coisas que vocês não fariam. Isso eu tive uma live passada de educação financeira, que é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Educação financeira. E você tem muito cara sugerindo, te indicando investimento que ele não faria.
É a mesma merda. Esse é pior, porque você tá mexendo com a sua grana. Você fala, coloca o dinheiro lá. Mas e o seu? Que a gente chama uma expressão em inglês que é skin the game. Não é? Que é sentir na pele o jogo. Que é você realmente estar colocando seu dinheiro aonde? É como você viajaria para esse lugar? Você viajaria, você faria isso? Então, mas- Não é? Agora, claro que existe muito perfil de cada um, Tem não é? parentes Aí que que é você o perfil falou. do viajante, Não é exatamente. questão de você entender isso, o risco de cada um. Olha, eu tô no final, gostando disso, não é? porque o meu feedback foi bom. Então, você falou pra gente ir pra Ruanda. Não, Hoje. Ruanda é um espetáculo. Pra ver Assim, os gorilas. Mas por que eu disse? Porque tem a ver com você, entendeu? A gente é aventureiro, a Eu gente é acho que Tem a ver com a aventureiro. Ana, ela gosta de ver gorila. Eu gosto de... Ó o meu Você gorila conhece, aqui. você conhece uma outra Ana que eu não conheço. Ana selvagem. Só se for. Porque puta que pariu. Nunca. A Ana, a gente vai pro sítio, ela quer ficar dentro da casa, porra. Não, Já para, amor. Eu fez, só ela passo tá- repelente. Ah, Nem não. vem. Ah, não. E Mas eu SBP. não tô querendo que você faça uma viagem em perrengue. Eu tô querendo que você vai... Não, mas eu só uso SBP gorila. quando eu faço. Eu tenho que levar um Tem que SBPzinho levar, exatamente, e um tem que levar um repelente. repelente. Porque eu tenho alergia só. Eu acho que você tá mais porcinho panda mesmo. Ah, vou pra China? Você tá mais porcinho panda. Eu acho que você tá mais pro. Sei, gente. A Ana que eu conheço, ela vai gostar bem do gorila, viu? Tá mais pro Sun City lá na porra do Seis Mas Estrelas. enfim, vocês se conhecem há mais tempo. Eu conheço um pouquinho mais. Então. Eu sou de onde, amor? Do gorila ou do Não, eu panda? acho que você se adapta bem a tudo, realmente. Você se adapta bem a camaleoa. tudo. Não, deixa eu explicar. Eu acho que as pessoas, às vezes as pessoas surpreendem, não é? Às vezes as pessoas, nos momentos mais difíceis, é realmente que é quando você vê o que a pessoa é capaz, né? A Você conversa pode. começou com África do Sul e Botsuana. Não, ok. Eu não cheguei na Ruanda assim. Na em Ruanda? Na Ruanda não, em Ruanda do nada. Mas meninas, então vocês acham que agora qual o desafio de um agente, de uma agência de viagem, realmente é estar cada vez mais bem informado, ter um serviço cada vez mais fit, customizado ali para o cliente, não é? Pensar realmente hoje na segurança também, que é algo importante que todos os hotéis e todas as companhias têm pensado muito. Segurança em primeiro lugar, não é? Os hotéis, inclusive, têm lançado campanhas, Four Seasons, Care. Cuidado, né? Cuidado. O cara quer chegar no lugar e que ele quer saber que as pessoas higienizaram, que existe uma distância, que existem protocolos dentro daquele hotel. Ele quer saber disso antes de qualquer coisa, hoje em dia, não é? Então eu acho que esse cuidado, essa relação afetiva com o cliente talvez seja o diferencial daqui para frente. O que vocês acham? O tailor-made vem de alfaiate. Aham. Tailor alfaiate. Bespoke. Então, é o que nós somos, né? Mais ou menos assim. O alfaiate que costura o seu sonho de acordo com as suas necessidades e cria tudo pra você ali sob medida, né? Então é isso. E o que a gente faz é justamente ouvir de forma afetiva, acolher as famílias de forma afetiva. É o que os hotéis fizeram também naquele momento da pandemia. Hoje eu incentivo as pessoas a permanecerem nessa indústria. A gente acredita de fato que é uma indústria que vai crescer, dificilmente vai demorar para chegar nos números pré-pandemia, mas que é promissora a partir de Não vai chegar. 2022, 2023, é que o turismo você não recupera, né? Há uma capacidade, há um limite de ocupação, por mais que a demanda supere a capacidade, você tem um limite. Mas o Brasil tem muito a crescer ainda, Ju. Mas para você Mas a gente conseguir perdeu muita chegar nesses venda já números- por falta de... O Brasil tem muito a crescer. 2020, nós perdemos 900 milhões de turistas. Isso foram 932 bilhões de dólares na economia. Quanto? 932 bilhões de dólares. É que tem perdido. uma série de coisas que agravam isso além da pandemia, né? Quase 1 trilhão. Mas Quase 1 trilhão. Mas a gente tem que fazer outro programa pra falar do turismo do Brasil, mas as é uma merda que fazem aqui. indústria- É uma indústria Entendeu? promissora, é uma indústria que não vai parar, as famílias querem continuar viajando, as pessoas têm essa necessidade dentro de si de viajar. Eu tô de doida pra conhecer. Então, à medida que as vacinas forem sendo dadas e o medo a gente vai perdendo esse medo, isso não para. Isso não para. É viagem, né, Ju? Viagem, pra mim, é um dos únicos investimentos que você talvez nunca vai se arrepender na Você vida. gasta dinheiro, mas fica mais A gente rico. se arrepende de tudo na vida. Comprar casa, negócio, carro,
casamento muitas vezes. Hoje- Agora, viagem, dificilmente você fala, puta que pariu, gastei aquela grana, tô arrependido. Não. Não é? Os Tô destinos, pensativa aqui, vamos lá. os destinos mudaram. Hoje a gente tem a necessidade, a biossegurança aumentou muito, os hotéis criaram protocolos que eu acredito que muitos permaneçam. A necessidade do plástico, isso é muito ruim, isso está muito em questão, porque agora com essa coisa do tudo individual... Você falou uma coisa legal. Isso é verdade, o Ju. Você plástico falou um tem- negócio Mas eu fui num muito hotel esses legal. dias em Paraty que foi muito legal. Sustentabilidade eu acho que tá melhorando. Eles estão usando papel. Papel reciclável em tudo. Até na cestinha de lixo. Até não é aquela balela daquele negócio de toalha que me irrita. De você não você vai pro hotel. Ai, Não não lave para não suas lavar toalhas. as toalhas por causa do detergente. Não, é fazer realmente o que tem que ser feito. Papel em tudo. Lixinho do banheiro, papel. Tudo papel, não é? Biodegradável, não é? A visão... Eu me incomodo com isso, sabia? A quantidade de embalagem. Não, que a restaurante, aumentou, gente. tá? Você porque vai lá. tudo é Pra mim, plástico, tem uma- copo é individual. É muito. Mal, Eu também. mal. Mas pode usar papel, por que, que não usa? Mais caro? Não, mas, por exemplo, guarda- Estão ensinando Hã? as crianças que não podia usar canudo. Exato. E pra justificar. Aí chega a pandemia, daí a galera simplesmente começa a embalar tudo em plástico. Nos deliveries. Isso... Aqueles deliveries que vem 50 caixas Mas a gente crê que seja com algo temporário. de plástico. Japonês, por exemplo, é só em plástico. Só em plástico. Sim, a biossegurança, ela pôs a sustentabilidade em questão por conta disso. A necessidade do plástico hoje ela é real, porque a gente tem que Legal, a gente plastificar sobrevive tudo, agora, mas no futuro todo mundo morre. É bem complicado, né? Sim. Complicado. E você? Eu quero dizer o seguinte, que eu acho que o maior desafio continua sendo uma leitura melhor do nosso viajante, entendeu? Sim. A pessoa que consulta a Também gente. acho. Porque às vezes É isso aí. eu tenho viajantes que estão assim, desesperados pelos protocolos. Sim. Que querem ir para um hotel menor, querem ir para, sei lá, lugares que não estão cheios, querem alugar uma casa porque não querem Sim. ter contato com outras pessoas. Mas eu também tenho o cara que tá à vontade. Que tá tranquilo, né? Que tá à vontade. Tem o cara que tá vacinado. Sim, que tá mais tranquilo, que já pegou Ou o que Covid, tem uma que já cabeça vacinou. mais tranquila Muito, também. uhum. Então, eu acho que o grande lance aí é entender a cabeça do viajante, entender qual o produto que ele Sim. gostaria Sim, de consumir, para ele e explicar para ele cada produto, entendeu? Então, é conhecer o produto a fundo para explicar para ele o que ele vai encontrar no destino, para que ele não tenha surpresa. Sim, nunca. Que a decepção vem da surpresa, gente. Todo É, a produto decepção, tem né? Ela alguém vem, talvez interessante. seja assim, a expectativa que não foi encontrada, né? Ele tinha uma expectativa e foi outra. Quando a expectativa era correspondida, geralmente não existe decepção, né? Então eu acho que Às vezes essa... você escreve, né? Quando você manda a cotação pro cliente, você escreve um monte de coisa. Ninguém lê. Não, é que é muita coisa. Mas, pô, se tá escrito é importante. Não, mas ninguém no Brasil lê quase. Essa é a verdade. Ninguém lê. Ninguém lê. Ninguém lê, por exemplo, que o hotel tá com restrição. Aí chega lá no hotel... Tá com restrição. Você E tem que liga. falar, olha, a gente tá na pandemia, entendeu? Mas o hotel vai me cobrar a mesma diária se a piscina está fechada? Oi? Então, assim... Eu acho que assim, tem uma máxima que eu uso que muitas vezes as pessoas vão para os lugares certos pelos motivos errados, né? Então É verdade. o cara vai para uma pousadinha lá em Lençóis ou em Caraíva, aí o cara vai lá e vai no TripAdvisor e fala: o ar-condicionado não estava gelando tanto, o ar-condicionado é do modelo muito antigo. Você entendeu? Tem uma história. Aí ele vai para os lugares certos pelos motivos errados, não é? Ou ele vai num botequinho lá em Caraíva e ele coloca lá no TripAdvisor: Muito sujo. o banheiro estava muito sujo, só que a comida e o atendimento estavam fantástico. Os lugares certos, motivos errados. Aí o cara vai pra porra do Fazano aqui no Rio e ele fala que... O vinho é muito caro. A água tava muito cara. Eu falo, cara, você tem que... Não, mas isso é claro, se vocês entenderem isso, você precisa... Porra, lá no Fazano você poderia reclamar do atendimento, reclamar do banheiro, tudo. Só que então lugares certos pelos motivos errados. Eu tenho uma Pra história tudo, boa. entendeu? Outro dia até postei isso. Eu tava vendo lá as avaliações de um hotel e aí uma pessoa escreveu o seguinte: eu fiquei muito insatisfeito porque o hotel não tinha escova de lavar o vaso.
A pessoa sai da casa dela pra lavar a privada do hotel, gente. Como assim? Mas eu faço isso também. Tenho certeza Mentira. disso. Como que a pessoa sai da casa dela pra lavar a privada no hotel? Não é possível isso. Não, não é É possível. toque. E aí avalia mal o hotel. Então é uma puta sacanagem. É, mas isso acontece muito, não tem Eu digo jeito. que a percepção do destino, do hotel, do serviço, ela é muito particular, né? Sim. Ela também é muito particular. Então tem gente que vai amar esse hotel e tem gente que vai perceber Ô, detalhes. Ju, mas esse negócio, tipo... Mas isso realmente não tem É tipo, let it go, cara. Não, por isso que você tem que ler. Às vezes a gente vai só pela nota, né? As pessoas vão Não, só eu falar, leio. Olha, eu aqui peguei esse hotel aqui, o cliente falando pra gente, esse hotel aqui tá super bem avaliado. Mas o cara não leu as avaliações, Aham. entendeu? E aí ele não viu que as boas avaliações estão lá em 2010, quando o hotel foi inaugurado. E que agora a gente tá em 2021. Tá 2 estrelas nos últimos 2 O hotel anos. já virou um ponto de tráfico de drogas. É. A Ana é uma das maiores contribuintes do TripAdvisor. Eu É só só ver lá, a Ana adoro. tem várias coisas lá, mas a maioria das coisas são boas. Eu adoro. Eu só vou coloco falar. quando tá ruim, quando tá extremamente... Então, deu ruim, assim. dois Eu pontos prefiro devem mandar um ser e-mail pro escritos. hotel. Se eu quero que o hotel melhore, gente, eu vou mandar um e-mail pro hotel, entendeu? Eu mando também. É, mas isso é depois de você já ter falado. Pra mim, a primeira coisa A é gente você falar tenta com o hotel, resolver, você resolver na sabe? A gente pousada e tenta tal. resolver. Você entendeu? Sempre é assim. Mas aí no final, às vezes, não Com dá. relação à hotelaria, isso também, vou pegar o gancho para mencionar. Por exemplo, a Pequenos, a gente... Quando você está assessorado pela agência, a agência já tem uma curadoria prévia de hotéis. E essa curadoria, ela é Exatamente. muito exaustiva. Então, a gente tira e coloca hotéis, ela é muito viva, essa lista de hotéis. Ela Sim, sim, a sim. gente inclui e tira Isso é hotéis. bacana. os destinos. Isso é bacana, mas mesmo assim, às vezes dá Ó, merda. vou contar uma história. Tem gente. Bizarra. Deu merda comigo Bizarra. no Four Seasons Miami. Maior merda que tive. Puta, é Então verdade. não tem essa, às vezes dá merda. A merda foi Tem que gente. ele, Four Seasons, foi que ele né? pegou... A merda foi que ele pegou o elevador com o... Como que chamava o cara? Eita, nós. Com o... Scott Pippen. Scott Pippen. E não sabia que era Scott Ah, Pippen. eu também não saberia. Tamo junto. Só que eu falei pra ele, eu falei, cara, amor, esse cara é famoso. Aí o Scott Pippen ofereceu pra ele uma carona pro jogo do Bulls. E a gente disse, não, nosso Uber tá chegando. Ah, a gente não sabia. Aí a gente desceu lá pra ver, o cara tava com os Rolls Royce, que a porta abre assim, ó, de lado. E eu falei, mano, E por que deu errado? O que deu errado? porque a gente Não, não, mas isso recusou. não foi a história do Four Seasons. Não, O eu tô Four Seasons brincando, não é foi. muito longa, eu conto depois. Aí eles fizeram o concierge fez uma merda, comprou. só Comprou pra o resolver. ingresso Eu pedi errado pra ele no comprar dia o ingresso pra um jogo, ele comprou pro outro. Eu cheguei lá, não era pro jogo. Ah, que a bosta toda. Confusão, tá? Bom, ó, Ingresso é uma bosta, porque ingresso é não reembolsar. Olha, eu falando palavra online. Não é uma bosta mesmo. Não, mas essa. Porque Vamos fazer é o corte desse. reembolsado. Vai fazer um Por corte favor, pra te gente, mandar. corta. A gente só Não, vai não, deixar eu vou essa fazer o parte só. corte pra você poder Vai postar nas redes virar sociais. meme, né? Vai só aparecer o bosta. Mas enfim, ingresso não reembolsável, não dá pra alterar. É muito. Ou sim, não, Não, mas, depois ó, eles resolveram. Eu tenho uma história... Eu acho que a cagada, né? Tudo, amor. É sempre a um- cagada, falou. A cagada, eu falo Puta que várias pariu. palavrão aqui. A cagada ela é feita, é uma oportunidade pra você A gente tá com resolver. vergonha né? que a Ju não fala essas A cagada ela é uma oportunidade pra você resolver, né? As questões. É a oportunidade ótima pra você resolver. Eu já vou pegar o Né? gancho também pra dizer, o legal é você já comprar daqui os seus ingressos com a sua agência. Assim você não fica no perrengue do concierge. Não, sim, Ju, sim. Você bota a gente na parede, assim, lá em cima, no último. quiser, Ju, você meu tá amor. muito. Não, porque eu não quero. Onde você quiser. Você quer ir lá junto com o... Como era o nome do Scott jogador? Pippen. Scott Pippen. Desculpa, quem é Coloca Scott também. Pippen? E ele Pippen foi um dos sentou... maiores jogadores de basquete do mundo ao lado de Michael Jordan. Jogava Ele junto sentou com do Michael Jordan. lado, Se eu do te falar lado que eu do tava- Jack Nicholson. Eu tava agora em Jeri, A gente é retardado mental. no La Sorry. Vila, com um jogador também famosíssimo do Ajax, que jogou no São Paulo, Ah, não é. sabia? Quem era? Daniel... Alves. Não, esse eu conheço. Ele não é brasileiro. Ah, não, é Ah, então. É um moreno, Não, bem então moreno. não sei Do também. Ajax, jogou no São Paulo, ele tava aí com você. Ajax é um time Gente, holandês, se o né? Rodrigo estiver Não sei ouvindo, ele quem sabe quem é. é. Por favor, manda aí nas perguntas quem é o jogador. Daniel. Não, mas eu deixo... eu- Rodrigo não tá nem bebendo. Mas eu vou ele te deve falar. estar dormindo. Quando o cara não bebe, ele tá dormindo. Ele dorme e trabalha, não faz nada. Não, ó, eu vou falar. Teve um review que eu coloquei muito uma estrela e eu falo, bizarro. É, onde é que era mesmo o trancoso lá que caiu um negócio em mim que pegou fogo? Oi? Deus.
nem isso Você não vale a ficou em pena falar. chamas, trancoso? Nem. Não vale. Então Não vale. Eu queria falar assim pra gente agora, final, eu queria perguntar pra vocês, primeiro começando pela Simone, assim, qual foi a sua viagem favorita? Puta, que pergunta difícil. É. Porque eu acho que as viagens podem ser favoritas por N fatores. Não, podem então. ser favoritas pelo destino. Sim. Podem ser favoritas pela companhia. Aqui não é vestibular, você experiências. fala o que você quiser. Não, é que eu tenho uma lista, entendeu? Das favoritas. Fala uma só. Com as mulheres foi África do Sul. É uma viagem de fan tour, que só agentes de viagem estavam. Foi Vietnã e Camboja, que foi Pô, incrível. delícia, eu quero fazer. Só as meninas? Vietnã e Camboja? Não, foram os agentes de viagem. Ah, tá. E foi o tour da galera. Tá. Foi. Mas pode ser essa próxima das E mulheres? com meu marido foi o Atacama. Ah, legal. Atacama, eu tô querendo ir. Ana não tá querendo? Vou sozinho pra Atacama. Vai, Ana, você vai amar. Não tem como não gostar, gente. Porque lá você consegue customizar qualquer atividade que você vai fazer. Só se a de Simone acordo fizer. Com a sua Você vontade. faz? Lógico que eu faço. Então pronto. Vou. E sua cidade predileta? Minha cidade predileta, Londres e Nova York. Nossa, achei que você fosse falar onde você nasceu. São José do Rio Preto? É, São José. Não, não é. Londres e Nova York. Sempre foi Nova York. Mas de uns tempos pra cá eu tenho valorizado bastante Londres. Ah, que bom. Mas eu sou uma pessoa muito de cidade grande. Cosmopolita. Entendi. Super cosmopolita. E tenho cidadezinhas charmosas que eu gosto. Mas assim, se for uma pergunta onde você moraria, Londres ou Nova York? Só saio de São Paulo pra Londres e Nova York. O Rodrigo sabe disso. E uma dica como viajar melhor? Pra mim? Não vale contratar assessorado pra você. Viajar melhor? Informação. Se informar mais, né? Sobre o lugar que você vai. Mr. Google. Não, Não. digo Google. Não? Sabe qual é a dificuldade do Google? Que a pessoa, o Google não te conhece. Teu O TripAdvisor. Google não sabe o que As você plataformas, gosta. assim. O Google não sabe o que você tá interessada. Se você gosta de cultura, se você gosta de compras. Gente, cada viagem é diferente para cada pessoa. Você pode ir para a mesma cidade, o mesmo destino, que você vai fazer coisas diferentes. Se você tá Isso com é verdade. criança, se você Isso é tá diferente. sem criança, Certeza. se você tá com seu marido, se você tá com as suas amigas. O Rodrigo odeia fazer compras. A minha viagem com as mulheres sempre Mas foi quem de que compras. gosta? Tem homem que gosta. Tem. O Rodrigo odeia. Então, assim, se eu vou com as meninas, conheço. tem sempre um dia de Rodrigo compra. Dica. Rodrigo é Uberman, né? O Rodrigo é um espetáculo, gente, mas eu não, Não, posso é fazer o dele. propaganda. Temos um Rodrigo. Rodrigo. Nós temos o Rodrigo. É. Gente, o Rodrigo é o Rodrigo. Mas o Rodrigo da Ju se demora mais pra sair do quarto na hora de sair à noite do que a Ju. Gente, ele tá, Com certeza. ele tá te ouvindo. Nossa. Aquele cabelo tem que estar perfeito. A minha sogra me falou um dia, Ju, eu não tenho 2 meninos, eu tenho 2 meninas. Puta que pariu. Meu, e você tá falando isso na frente de todo mundo? Se fosse com meu marido, eu me matar. O mundo inteiro tá assistindo. Mais de 1 milhão, é 1 Ele milhão de super visualizações. vaidoso. Então ele tem o shampoo que eu não tenho. Até shampoo? O shampoo dele é o super top, eu vou lá e compro de R$8. Uso dele, boba. Ele tem o shampoo, ele é muito cuidadoso, Não, Não, mas é bom isso, é legal. Porque ele se cuida pra você, né? Tomara, né? É. Olha a risadinha. Eu acabei de voltar da minha renovação dos votos, eu me solto uma dessa. Teve renovação de votos? Olha, lá Vila Jericoacoara. Já gravou. Depois eu quero um espaço pra falar do destino. Beleza. Não, fala agora já. É. Fala da viagem favorita, cidade, o que você... Uma dica pra viajar melhor. Eu vou ser muito sincera, se você me perguntar o destino preferido hoje, pra onde eu iria se eu pudesse, com as crianças, eu iria pra Disney. Não adianta, a Disney ela é mágica. Sim. Ela é mágica. O dia que o destino estiver aberto, eu já vou avisando. Quem tiver que tirar visto, tira logo. Uhum. Porque vai colapsar, isso vai ficar louco. Uhum. A Disney é mágica, ela é encantadora. Gente, Você visto adora. pros Estados Unidos só a partir de agosto do ano que vem. Tá uma loucura. Sério? É. Sério. É que fechou, né? Really? As entrevistas, tá fechado pra entrevista de visto. Então, assim, Eu vou contar a última da Disney. Peraí, A mano, deixa a Ju Não? completar. Tá, conta. Não, desculpa. Sorry. de cidade preferida são muitas, né? Mas assim, pra viajar hoje, eu estou encantada por Jeri.
Eu falei que eu quero ficar lá. Eu falei Morar lá. pra dona do La Villa Delfines, eu fico aí pra trabalhar. Você veio por causa que você tinha que gravar um Rola uma cortesia. podcast. Você só voltou por causa do Olha, podcast. Eu tô apaixonada porque é uma cidade assim tão simples, mas ela é tão cheia da beleza do simples, ela é tão acolhedora e eu tô encantada, né? Tô encantada Massa. por ir. Massa. E sobre a dica, eu trabalho com crianças, né? Eu trabalho com mães. Então, eu falo, nós somos super focados, né? Especialistas em mães. Então, eu posso dizer, sejam leves, né? Viagem com leveza, viagem intencionais, Slow travel. né? Tenham a intenção de que a viagem dê certo. Então, por mais que surja uma situação aqui ou outra, se você tá intencional em que a viagem seja leve, a mãe vai leve. Sim, sim, sim. Exato, Então- que é a mãe que pesa ou fica leve, né? Se você perder... Sempre a mãe, né? Porque A mãe precisa manter essa leveza para que a Exato. criança não se estresse, né, pai? Então, assim, a criança não vai comer na sua rotina, não vai comer o que é habitual e tá tudo bem, né? Às vezes ela não vai dormir no horário, não vai fazer o seu soninho e tá tudo bem. Quando ela voltar, as coisas voltam ao eixo. Mas viajar de forma leve, mudando... A Ju já fala com uma calma, assim, que se eu fosse criança, eu já tô assim, oi, tá bom, mãe, não briga. Não é? Fala com uma calma que, pô, até foi feito pra viajar com criança mesmo. Você deve ter trabalhado Tia Augusta, certeza. é tia Ju agora. Eu Tia sou Ju. tia- É você que Tia tá Ju. com a bandeirinha. A Simone não tem jeito de Eu tá com a tenho bandeirinha. criança, Dá eu com a bandeirinha na criança. cabeça. A Ju tem um perfil que tá com a bandeirinha, assim, andar tranquila. Ah lá, as crianças enchendo o saco, puxando as calças lá, durante 8 horas na Quero Disney. fazer lá. xixi. Ah, Quero fazer cocô. Um cai na água do Tô Piratas do com Caribe, sede. um cai na Gente, pula olha, do Piratas do pra Caribe do viajar barco. com criança, você tem que- Cai do Piratas do Caribe Gente, no mas barco. eu amo viajar com os meus filhos, eu sou extremamente calma, você tá muito errada a meu respeito. Deve Não, ser com- aquele dia mas na os- sua Com os casa. meus filhos também, eu sou muito calmo. Eu também sou, não Você sou, tem amor? duas princesas. Eu sou também, Eu tenho amor. muita energia. E eu acho que isso é um outro ponto também. Deixa eu te dar que- os meus que você vai ver. É, eu acho que isso é um outro ponto também pra gente só não esquecer de falar, que eu já esqueci o que eu ia falar. Muito bem. E você é calma também. Não, eu sou super calma, isso é verdade. Você Eu sou pode super calma, porra. Pega esse microfone. Pergunta pra qualquer pessoa, gente. Não é brincadeira. Acho que eu só não sou calma com meu marido, coitadinho. É, mas Por isso que ele tá sem bebê. Tem que sobrar pra alguém, né? Sim, tem que sobrar pra Tem. alguém. Não, mas eu gosto Mas muito... completa falando do La Villa que você queria falar. Eu Pra- quero muito, porque nós viajamos agora. Você vai dar cortesia aqui pra quem tá participando do programa. Super. Tá fechado. A Ju virou sócia. É que na É verdade... mesmo, né? É mesmo? Por que a gente não fez isso? A gente não pensou em alguma coisa. É, mas pensamos na próxima. Agora não vai dar. Mas sobre destinos, ainda no gancho dos destinos novos, né? Quando a gente voltou a pensar no Brasil, muitos destinos a gente foi revivendo. Trancoso, todos aqueles que nos trazem mais isolamento, mas que tem estrutura, né? Porque a gente fala em isolamento não é te enfiar no meio do mato, ainda mais a gente que trabalha com criança pequena e bebê de colo, você tem que ter estrutura, né? Então, nós somos sim parceiros do La Villa em Jeri, e nós fomos para criar, enfim, Jeri é um desses destinos que é simples, mas que é luxuoso ao mesmo tempo. E por isso que a gente gosta de oferecer, porque eu sei que vai te permitir esse isolamento que o momento pede, mas com muita estrutura. Mas nós fomos para criar um novo produto, que é o Pequenos Sentidos. A Pequenos Sentidos está voltado para os 5 sentidos, para o casal. Né? A gente passou um momento aqui, esse último ano, muito intenso com as crianças em casa. Nós fomos professoras, nós fomos a babá, nós fomos a dona de casa, nós fomos a empreendedora, nós somos tudo ao mesmo tempo e a mãe tá aqui, ó. Eu sou essa, a mãe tá aqui. Somos duas. Mas É é que isso. a gente voltou de viagem agora. a gente Mas tá mesmo assim, as mães falaram assim, uhul, amanhã é férias, eu fiz. Amanhã Não, mas eu tô aliviada, gente. Eu alfabetizei meu filho de 6 anos esse ano. Todas nós.
Todas nós. E 6 aninhos. Só que aí, Tutu. a gente fez o quê? Eu falei, eu preciso pensar nessa mãe e nesse pai. Então, nós fomos para criar esse produto voltado para o casal. Então, eu quero fomentar que o casal precisa desse tempo. Você adivinhou meu pensamento, Se os sabia? Eu seus já tava filhos pensando hoje, se os nisso. seus pais... Porque casal bem é criança filho bem, feliz. geralmente, você né? precisa estar saudável para que o seu filho esteja saudável. Então a gente criou essa proposta pensada no casal, seja para renovação dos votos, seja para uma escapada, para que a sua mente esteja sã. E olha, foi um renovo em tudo, não só entre mim e o Rodrigo, foi um renovo total de energia, Respiro, de mente, né? foi um respiro, foi o silêncio. A gente só ficava sem fazer nada. Eu falei, eu só quero ficar sem fazer Programa de adulto. nada. E eu quero fazer um programa de adulto, eu quero sair pra jantar, eu não Sair quero ter pra jantar hora sem pra eu- dar papai, eu não quero dar hora pro Sem banho. ouvir alguém pra falar, mãe, vem me limpar. Eu só quero eu e meu marido. E foi um renovo. Então fica o incentivo, fica a proposta. Legal. Gerir um destino lindo. E você, amor? O que é o meu destino predileto? Destino predileto e que dica de viajar melhor que você tem? Meu destino predileto até hoje foi Sydney, na Austrália. A Austrália é muito linda. Porque não só pelo destino, mas a questão da civilidade e a Sim. cultura foi experiência única e nós ficamos lá, moramos Ai, lá. que A lindo. gente não foi Você ficou um tempão. viajar. Você tava grávida. Não, grávida Montreal. Você foi 2 vezes pra um? Pra Austrália? É? Fui. Foi 2. Você ficou um tempão. 2 anos seguidos. E aí, assim, o que mais me marca em Sydney, na Austrália no geral, Melbourne também, é a civilidade, é o desenvolvimento Sim. do ser humano, não só as crianças, nós também, né? E os perrengues que a gente passou, porque nós fomos dirigindo de Sydney a Melbourne, são 1.300 quilômetros, não era, amor? É, mais ou menos. Deu perrengue, né? E a gente foi para... Óbvio. Nós paramos num lugar que era Se você não resting... acabou o casamento ali, não vai acabar mais, né? Não, se houve essa, cara. Tinha um resting area, lembra, amor? Você tava de repouso, que eu lembro, uma dessas suas viagens pra Austrália. Tava no Canadá. Não, Canadá. Foi Canadá? Foi Montreal. Não, ele falou, Luri, mamãe, quero fazer xixi. Não, é normal, né? Mãe, quero fazer xixi naquela estrada deserta. Tirada. É sempre o xixi que atrapalha, eu já percebi. Já encalha ou vai num resting area. Xixi. Aí o Paulo assim, não, amor, deixa que eu levo. Eu A tô gente com uma vontade. Fala. Eu também tô, na verdade. A gente para lá. Deixa eu continuar, porque eu preciso me concentrar, senão eu vou fazer xixi na calça. Aí a gente parou no resting area, né? Aí eu fiquei no carro com a Alice, o Paulo foi, de repente eles voltam correndo. Só, abre a porta! Mano, eles entraram no carro, eu fechei a porta, vieram umas abelhas batendo no vidro. Só, pá, 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 pá. E ninguém fez xixi, óbvio, né? Abelhas, vocês foram atacados? Abelhas assassinas. Eita. Abelhas assassinas. E essa é a melhor memória que ela tem de viagem. Não é a melhor memória. Eu tô É te o falando perrengue. do perrengue. Gravou, né? Legal. Não, eu tô te falando do perrengue, né? Realmente esse dia foi sinistro. Foi sinistro, né? E aí teve numa cidade que era bem perto de onde eu tava, chamava Tilda. Se você gosta de cidades diferentes, essa é uma cidade pra você ir, chama Tilda. Não, sabe uma coisa que a gente comentou aqui? Você falou muito do Four Seasons, né? Eu acho que isso é um dos pontos que você poderia usar uma agência para escolher a rede de hotel mais parecida com você, porque cada rede ela tem uma característica muito Sim, forte. vai de acordo com o perfil do Sim. cliente. Mas o viajante não percebe isso. É. O viajante vê estrela. E eu acho que isso é um conceito bastante ultrapassado, porque você pode escolher um hotel, de repente, eu gosto muito de hotéis inseridos na cultura local. Eu também, a gente também. Nossa, gosto Por exemplo, muito Palermo em Buenos Aires. Exato. É um lugar que você quer morar, você não quer sair de lá. É o que eu ia falar, né? Maldivas, Pra mim, você tem- pra mim, uma das cidades prediletas pra mim é Buenos Aires. Pra mim é Buenos Aires, Rio de Janeiro e Paris. São as 3 cidades mais foda do mundo pra mim. Eu acho que são cidades com problemas, né? Eu não gosto de cidade muito certinha. Eu acho que tem que ter problema. Mas Buenos Aires- Sydney Agora é é lindo, verdade. só que Sydney é perfeita. Você entendeu? Sydney é perfeita. Agora, Eu amo. Paris, Eu Buenos sou uma Aires pessoa e melhor Rio que eu de já fui pra Janeiro... Sydney.
É um absurdo. Rio de Janeiro é uma beleza que entorpece. Mano, mas eu desenvolvi como ser humano, é isso que eu tô falando. Agora, cidade predileta da vida é Paris. Então, Paris, Rio de Janeiro e Buenos Aires são lindas. Não, Não, é Nova cada York, um, você né? falou, Cada um você- tem o seu... Adoro o fato de ser plana. Não é? Porque eu gosto de andar. Santiago também Mas não é Paris. é. Não é Paris. Eu adoro. Eu falei 3, né? Eu ia falar uma, mas falei Não, mas eu 3, também né? falei Montreal é plano também. E... Eu gosto de andar. Pra mim, a melhor forma de conhecer um destino é andando. Sim, sim. Andando. Agora, Eu me e perco. uma dica... Acho que para viajar melhor, que eu acho que a Ju comentou, alguém falou, eu acho realmente é fazer as coisas com calma, não é? Intencional. Aquelas pessoas falam, eu vou isso aí. viajar, vou conhecer 5 10 países em países 12 em- dias, né? Mas depende da O Ricardo pessoa. Freire, que é o guru de viagem, um cara que a gente conhece, porra, já encontramos ele umas 4, 5 vezes, que tem o portal Viagem na Viagem, que talvez seja o maior do Brasil hoje. Maravilhoso. E ele fala, não é? E ele fala, cara, você não conhece nada, primeiro. O máximo que você conhece quando você viaja é o lugar de onde você veio. Você visita os lugares e então quando você vai para uma capital, Roma, Paris, Madrid, ou mesmo Barcelona, que não é capital, é uma cidade grande, fique pelo menos 5 noites lá, fique lá, viaja. fala que foi. O Coliseu não vai sair da porra do lugar. O Coliseu já tá mais 1.000, 3 mil anos. A Torre Eiffel vai morrer e tá lá. Você vai estar lá. Então, vai com calma as coisas, porque você já tem o dia de chegada, o dia de saída. Então, hoje eu só fico num lugar. Eu fui pra Sydney e fiquei 30 dias. Fui pra Lisboa, fico 20, só em Lisboa. Eu gosto de sentir, chegar uma hora que você não tem o que fazer, que você sai, já tá conhecendo o padeiro do seu Levanta lado, que já tá a te mão, conhecendo, levanta a mão, que já tá te Boa chamando dica. pelo seu nome, não é? Você é tão Então, essa é a dica de viagem. Essa é a dica de viagem do dia, gente. É a minha também. É a minha também. Eu acho que, de novo, depende do perfil da pessoa. Tem gente que é mais feliz visitando um monte de coisa, fazendo, assim, 200 países em um dia. Tudo bem, mas é a dica nossa. Não, sim. Pra quem quiser pegar, pegou. Tá ótimo. Se o cara quiser, Calou minha boca. se o cara quiser fazer merda, faz. Eu vou te falar Ué. que eu aprendi em Sorriso isso, porque eu também penso Não como é? você, pras minhas viagens eu penso como Sim, você. sim. Mas em Sorriso a galera quer conhecer bastante coisa num único dia. Porque será que ele acha que... Por que não? Porque pra ele sair de Sorriso e chegar a Nova York, ele demora 24 horas. É que Sorriso Você já é longe. tem 30 dias pra fazer São uma Paulo. viagem. A maior parte das pessoas não tem 30 dias. Não, ninguém tem 30 dias. Eu falo que eu fico Você 30 acabou de dias no falar. lugar quando eu falo. Só que eu não vou conhecer 5 países 30 dias. Não, eu tô dizendo que as pessoas não têm tanta Normalmente é disponibilidade. 10, são 10 10 dias. dias. Quando Mas a gente quem liga e fica fala 10 que dias em um 10 lugar, dias porra? É muito. Fica 10 dias em um lugar. Mas enfim, meninas. Eu acho que foi animal esse papo. Eu acho que a gente tirou muito proveito disso daqui. Eu acho que eu ficaria aqui E vontade de viajar do cara. Bem, gente. Eu vi vontade A gente pode ficar falando nós quatro. Vocês só irritaram quem tá escutando, porque vocês deram mais vontade de viajar no povo. Puta. Entendeu? E no povo. o povo Agora é só não. Suíça. E ninguém pode viajar. Caribe, Você entendeu? Né? Viajar aqui dentro, ir pro Rio. O Rio, pô, vai visitar o Rio, pega o carro, vai pra lá. Não, eu- vai Lembrando aqui que a pra. gente vem de nacional. A minha dica é redescubra o Brasil, visite o Brasil. Fala, ô Ju, qual que é o seu Instagram? É a Agência Pequenos Exploradores. E da Simone? Assessorato _ viagens ou Free to be Travel Bag. E o seu? Urban Cowork. ou Urban Lounge Airport. E não esqueça, galera, a gente tá saindo de home office aí, quem tá saindo home office, a gente tem... Bora pra cá. A gente tem pouca sala aqui, Só tem vem. algumas poucas posições, salas privativas, melhor lugar pra trabalhar no Brasil é aqui. Olha o que você tem aqui. Bate-papo bacana, gente bacana, networking, tudo de melhor pra você, só pensar em alguma coisa no seu negócio, não é? E obrigado, gente, meninas. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Urban Podcast. Tururum, tururum.